Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Vamos abrir a nossa Santa Bíblia. Vamos a abrir nuestra Santa Biblia. No Evangelho. En el Evangelio. De São Lucas. De San Lucas. Sobre a oração. Sobre la oración. Que é tão importante. Es tan importante. Jesus nesta parábola. Jesús en esta parábola. Ele demuestra a importância tão grande. La importancia tan grande. Da oração a Deus. La oración a Dios. Vamos, ouvintes. Vamos, oyentes. Em volta de toda a terra. En torno de toda la tierra. Abrir a nossa Santa Bíblia. Abrir nuestra Santa Biblia. Capítulo 18. Do Evangelho de São Lucas. El Evangelio de San Lucas. Do verso 1 a seguir. El primer versículo en adelante. Para nós recitarmos. Para que repitamos. Junto a palavra de Deus. Juntos la palabra de Dios. Já pregamos 2 vezes. Ya predicamos 2 veces. Já no dia de hoje, irmãos. Ya en el día de hoy, hermanos. E ouvintes. Y oyentes. A larga distância. A larga distancia. E foi uma bênção. Y fue una bendición. Deus nos renovou. Dios nos renovó. Na sua palavra. En su palabra. No seu poder. En su poder. Na sua graça. En su gracia. E agora não será indiferente. Y ahora no será diferente. Ao meditarmos sobre a parábola. Cuando meditemos sobre la parábola. Do juiz iníquo. El juez inicuo. O dever de orar. El deber de orar. E não desfalecermos. Y no desfallezcamos. Nas orações. En las oraciones. Quem já achou o texto sagrado, grite amém. Quem encontrou o texto sagrado, grite amém. Quem trouxe aí? Quem trajo? As aproximadamente 2.000 promessas aí. Las aproximadamente 2.000 promessas. Levanta ela em nome de Jesus. Levántala em nome de Jesus. Que maravilha. Que maravilhoso. Tem cerca de 2.000 promessas para o meu irmão, minha irmã. Há cerca de 2.000 promessas para minha irmã e minha irmã. Que crê na Bíblia, na palavra de Deus e carrega ela em suas mãos. Na Bíblia, a palavra de Deus e a carga em suas mãos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quanta gente, hein? Que Quanta bênção. gente, que bendição. Está aumentando o povo, hein? Está aumentando o povo. Isso é sinal que Jesus está voltando. Sinal de que Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos recitar junto o texto sagrado, ouvintes. Vamos a repetir juntos el texto sagrado, oyentes. Não importa a distância. Não importa a distância. Que nós se separam que agora. Nos separe ahora. Recite conosco. Repita con nosotros. Capítulo 18. Capítulo 18. Do Evangelho de São Lucas. El Evangelio de San Lucas. Verso 1 a seguir. Primer versículo en adelante. Preparada, igreja? Preparados, iglesia. Vamos lá. Vamos. E contou-lhe também. E lhe contou também. Uma parábola. Uma parábola. Sobre o dever de orar. Sobre o dever de orar. Sobre o dever de orar sempre. Sobre o dever de orar sempre. E nunca desfalecer. E nunca desfalecer. Dizendo. Havia em uma cidade. Um certo juiz. Um certo juiz. Que nem a Deus temia. Nem respeitava o homem. Havia também. Naquela mesma cidade. Uma certa viúva. Ia ter com ele dizendo. Faz-me justiça. Contra o meu adversário. E por algum tempo. Não quis. Mas depois. Disse consigo. Ainda que não temo a Deus. Nem respeito os homens. Todavia. Como esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça. Para que enfim. Não volte. E me importune muito. E disse ao Senhor.
Ouvi o que diz o injusto juiz. Oíd lo que dijo el injusto juez. E Deus não fará justiça Y Dios no hará justicia aos seus escolhidos a sus escogidos que clamam a Ele que le claman a él de dia e de noite, de día y de noche. ainda que tardio para com eles, Aunque tardío para con ellos, digo-vos os digo que depressa que deprisa lhe fará justiça. le hará justicia. Quando, porém, vier o Filho do Homem, Pero cuando venga el Hijo del Hombre, porventura achará fé na terra? ¿acaso hallará fe en la tierra? Grita, meu Deus, Grite, no Dios, ensina-nos ensínanos para voltarmos para que volvamos com os milagres con los milagros e com a bênção completa con la bendición completa em nossa vida espiritual. en nuestra vida espiritual. Amém. Amén. Assentai-vos, igreja, em nome do Senhor. Sentados en el nombre del Señor. Sonido ahora. Vamos à meditação. Vamos a la meditación. Irei ser breve Voy a ser breve para em seguida orarmos por todos. para que después oremos por Nós todos. encontramos aqui nosso Senhor Jesus Cristo Encontramos aquí a nuestro Señor Jesucristo hablando sobre o dever de orar sobre el deber de que oremos e não desfalecermos y na no oração. desfallezcamos en la oración. Isto é muito importante, Esto es muy importante porque através da oração porque a través de la oración é que nós recebemos a graça de es Deus, como recibimos la gracia de Dios, recebemos porção do Espírito Santo, recibimos porción del Espíritu Através da Santo oração, a través de la oración. que recebemos mais fé Es que recibimos más fe para receber a cura, para recibir sanidad, para receber o milagre. para recibir el milagro. Através da A oração, través de la oración pedimos perdão, pedimos perdón somos perdoados. y somos perdonados. Através da oração, A través de la oración nós pedimos transformações pedimos da transformaciones nossa vida de nuestra e vida somos transformados. y somos transformados. En fin, Tudo que pedirmos em oração, todo lo que pidamos en crendo, oración, receberemos. creyendo lo E recibiremos. quem crê na resposta da sua oração, grite amém. La respuesta de la oración, grite amén. É tremenda a oração. Es tremenda la oración. Então Jesus Entonces Jesús falou uma parábola habla una parábola para nós entendermos para que entendamos esta parte espiritual esta parte da espiritual nossa vida. de nuestra vida. Quando estamos orando, Cuando estamos orando, a nossa parte espiritual nuestra parte espiritual da nossa alma, nosso de espírito, nuestra alma, nuestro está espíritu agindo está actuando contra os males contra los da males nossa de carne. nuestra carne. Está agindo contra os males Está actuando contra los desta males vida de esta vida quando estamos orando. cuando estamos orando. E aqui Jesus comparou, Aquí Jesús comparó, ou seja, falou uma parábola. habló una parábola. Que parábola? ¿Qué es parábola? Parábola é uma coisa material, Parábola es algo material. falando de uma coisa material, Hablando de algo para material. confirmar Algo algo espiritual em espiritual nossa vida. en nuestra vida. E Jesus tomou duas Y personagens. Jesús agarró dos personajes. É o juiz Uno es el juez naquelas pequenas cidades, en aquella pequeña ciudad. outro uma viúva, Otra, una viuda. que o juiz Que el juez era muito soberbo, era muy soberbio, muito orgulhoso, muy orgulloso, sabendo que nas pequenas cidades sabiendo que en las pequeñas só ciudades tem um juiz. solo hay un juez. E tem cidade que nenhum juiz tem, Y né? hay ciudades que ni juez tiene, ¿no? E naquela cidade só tinha esse Y juiz. en aquella ciudad solo había aquel juez. E aquela viúva tinha uma Y causa aquella viuda tenía una causa No foro, en el foro para ser julgado por aquele juiz. para ser juzgado por ese juez. E ela diz que ia todo dia Ella dijo que iba todo el día a molestar o juiz. a molestarle al juez. Senhor doutor juiz, Señor doctor juez, Sua Excelência, excelencia, julga minha causa. juzga mi causa. Eu preciso urgente desta causa Necesito urgente de esta causa ser julgada a meu favor. que sea juzgada a mi favor. E o juiz não dava Y ouvido, el juez no le daba que oído. era soberbo, Él era orgulhoso. soberbio, orgulloso. Tinha outras causas Y também, tenía otras causas también, de crimes, de crímenes, outras coisas a mais, de otras cosas que más, tinha que julgar que antes. tenía que juzgar antes. Essa causa era apenas Esa causa era apenas civil. civil. E ele então, meu senhor, resistia Y
Entonces se resistía. Aquela viúva. Aquella viuda. Por muito tempo. Por mucho tiempo. Mas quando foi dia. Pero cuando fue un día. Eu não aguento mais esta viúva. Dijo, ya no aguanto más esta viuda. Me importuna todo dia. Me inoportuna todo el día. E quando ela chegou. Y cuando se acercó. Ele disse. Le dijo. Senhor doutor, juiz, sua excelência. Doctor, juez, su excelencia. Julga minha causa. Juzga mi causa. E ele disse, vai mulher. Él dijo, ve mujer. Eu vou julgar a tua causa. Juzgaré tu causa. E julgou a causa a favor da mulher. Y juzgó la causa a favor de la mujer. Da viúva. Y la viuda. A favor dela. Al favor de ella. A insistência. La insistencia. A perseverança. La perseverancia. Daquela mulher. De aquella mujer. Fez o juiz. Hizo que el juez. Até mesmo antecipar. Hasta anticipe. O julgamento. El juicio. Daquela causa. De aquella causa. A favor da viúva. Al favor de la viuda. Jesus refere isto. Jesús se refiere a esto. Sobre a nossa oração. Sobre nuestra oración. O dever de orarmos. El deber de que oremos. E não desfalecermos na oração. No desfallezcamos en la oración. Quantos e quantos nem oram mais. Quantos y cuantos no oran más. Perderam a fé na oração. Perdieron la fe en la oración. Acho que Deus não responde-lhe mais. Creen que Dios ya no le responde más. Mas esta viúva. Pero esta viuda. O juiz não respondia a ela. El juez no le respondía. Ela dizia, faz justiça contra o meu adversário. Ella decía, justicia contra mi adversario. Quem é teu adversário, irmão? ¿Quién es tu adversario, hermanos? Quem é teu inimigo, irmão? ¿Quién es tu enemigo, hermano? Como ele chama? ¿Cómo él se llama? Como? ¿Cómo? Satanás. Sai, Satanás! Sai em nome de Jesus! Sai em nome de Jesus! E esse inimigo tem causado ao povo em toda a terra. Ese enemigo ha causado al pueblo en toda la tierra. Inimigo chamado Satanás. Ese enemigo llamado Satanás. Demônios. Tem causado tanta enfermidade. Ha causado tanta enfermedad. Terríveis. Terribles. E até enfermidades incuráveis. Y hasta enfermedades incurables por la medicina. Esse nosso inimigo. Ese nuestro enemigo. Tem causado tantos problemas. Ha causado tantos problemas. Nos lares. En los hogares. Nas famílias. En las familias. Tem causado tanta enfermidade. Ha causado tanta enfermedad. Que muitos estão até desenganados. Y muchos están desahuciados. Esse nosso inimigo. Ese nuestro enemigo. Tem causado muitos problemas. Ha causado muchos problemas. No teu lar. En tu hogar. Na tua família. En tu familia. No teu trabalho. En tu trabajo. E até na sociedade. Ya está en la sociedad. E Jesus aqui ensina-nos. Jesús aquí nos enseña. Que tem um juiz. Que hay un juez. Ecalabassorianda. E esse juiz. Este juez. Ele é poderoso. Ele es poderoso. Ele é tremendo. Ele es tremendo. E não é orgulhoso, não. No es orgulloso, no. Então aquele juiz julgou a causa favorável à viúva. Aquel juez juzgó la causa favorable a la viuda. E Jesus disse, ouviste? Jesús le dijo, ¿oíste? O que o injusto juiz fez. Lo que el injusto juez hizo. O que o maldoso juiz fez. Lo que el malvado juez hizo. O soberbo juiz fez. El soberbio juez hizo. Julgando a causa favorável à viúva. Juzgando la causa favorable a la Porque viuda. ela insistia. Porque ella insistía. Todo dia. Todo el día. De manhã à tarde à noite. De mañana a la tarde y en la noche. Não dava sossego ao juiz orgulhoso. Le daba tranquilidad al juez soberbo. orgulloso y soberbio. Ele vai, mulher. Dijo, ven mujer. E eu vou julgar a tua causa. Juzgaré tu causa. Contra o teu inimigo. Contra tu enemigo. Aleluia. Aleluia. Assim Jesus diz. Así Jesús dice. Que nós temos que orar sem desfalecer na oração também. Tenemos que orar sin desfallecer en la oración Pedindo también. a quem? Pidiendo a quién? A Jesus. A Jesús. A Deus nosso Pai. A Dios nuestro Padre. Pedirmos sem parar. Que pidamos sin parar. Sem desfalecer. Sin desfallecer. Sem enfraquecer na oração. Sin debilitarse en la oración. E Jesus disse, y Jesús dijo, ouviste o que o injusto juiz fez, ¿oíste lo que el justo juez hizo? julgando a causa favorável àquela mulher, Juzgando la causa favorable a porque aquella ela mujer. insistia, Porque ella insistía. ela não desfaleceu nos pedidos, Ella no desfalleció en sus ela pedidos. insistia toda hora, Ella todo momento, insistía a todo momento, toda hora. e foi vitoriosa. Fui victoriosa. O juiz, embora não temia a Deus, Sin embargo, el juez no le não temía a tinha nenhum Dios. temor a Deus, No tenía ni temor a não Dios. respeitava homens algum, No respetaba a hombre alguno. ele achava que era só ele e ninguém mais, Él creía que era él solo él y no a e ele nadie fez más. justiça àquela viúva. Le hizo justicia a esa viuda. Disse Jesus, muito mais, Dijo Jesús, mucho más. aqueles que clamam dia e noite, Aquellos que claman día y noche. por tardio que vós penseis, Por tardío que os penséis. que ele fará justiça, Él hará justicia. o Pai poderoso e santo, Padre poderoso y santo. depressa ele fará justiça Deprisa hará ao justicia. teu favor. A tu favor. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Aí está, irmãos, Ahí está, hermanos.
sobre a oração. Sobre la oración. O valor da oração. El valor de la oración. De persistir. O que é oração? De perseverar. ¿Qué es É la oración? pedir aquilo Es pedir que aquello estamos precisando que de estamos Deus. necesitando de Dios. Aquela viúva não ficava rezando Ave Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, Aquella não. viuda no se quedaba rezando Santa Ela María, estava Santa pedindo María. o que ela necessitava. Ella pedía lo que necesitaba. Isto é oração. Esto es oración. Pedirmos o que nós precisamos. Pidamos lo que necesitamos. Eu até a idade de 22 Yo anos, hasta la edad de 22 años, como católico que eu era, como católico que yo era, rezava Santa Maria, Mãe de Deus, Ave Maria, Salve Rainha. rezaba Santa María, Ave Mas María, nada daquilo eu precisava. pero nada de aquello yo Na necesitaba. verdade, eu precisava era de perdão, La verdad necesitaba yo dos perdón meus pecados, de mis pecados, salvação da minha alma. salvación de mi Precisava alma, transformação da minha vida. necesitaba Eu transformación de mi vida, necessitava da cura, necesitava da solução dos problemas. solución de los E eu problemas. pedia outra Y coisa, pedía otra cosa, conforme eu aprendi conforme aprendí na Igreja Católica. de la Iglesia Católica. Mas Pero na Bíblia eu aprendi de la Biblia yo aprendí que eu tenho que pedir que tengo que o que eu pedir estou necessitando lo de que Deus. estoy necesitando. Esta é a oração que agrada a Deus. Oración que agrada a Dios. E Jesus deixou essa pergunta. Y Jesús dejó esta pregunta. Quando o Filho do Homem voltar, Cuando el Hijo del Hombre vuelva, porventura achará fé na terra? ¿acaso encontrará fe en la tierra? Será que temos fé? ¿Será que tenemos fe? Ainda para a vinda de Jesus temos, Todavía para la igreja? venida de Jesús tenemos iglesia. Que nós podemos examinar a nós mesmos Podemos examinarnos a nosotros sobre mismos se nós temos fé sobre si tenemos fe para a vinda de Jesus. para la venida de Jesús. Está as portas para nós Está arrebatar. la puerta para arrebatarnos. Quando oramos bastante, Cuando oramos bastante, não perdemos a fé. no perdimos la fe. Estamos com fé suficiente Y estamos con fe suficiente para a vinda de Jesus. para la venida de Jesús. Mas quando deixamos de orar, Pero cuando dejamos de orar, oramos apenas uma vez por dia, oramos apenas una vez al ou día. quando estamos passando luta, O cuando estamos pasando quando lucha, estamos passando cuando tribulação, estamos pasando tribulación, é porque estamos fracos es na porque oração, estamos débiles en la oración. temos desfalecido, Hemos desfallecido. temos morto na oração, Hemos muerto en la oración. temos morrido na oração. Hemos muerto en la oración. Mas aquele que persevera em oração, Aquel que persevera en oración, esse Deus se compadece dele. Dios se compadece de él. Que o próprio injusto El juiz, propio injusto pela juez, insistência daquela por viúva, la insistencia de aquella viuda, não temia Deus aquele juiz, no temía a Dios ese juez, nem respeitava homens ou ni mulheres. respetaba a hombres o a mujeres. Era o grandão lá daquela Era cidade. el grandote de aquella ciudad. Mas por causa da mulher persistir Pero por causa de que la mujer insistir, persistía e insistía e não deixou de y insistir, no dejó de insistir, pelo menos para ser livre por lo dela, menos para ser libre de ella, ele julgou a causa. él juzgó la causa. Disse Jesus, Dijo Jesús. ora, seu injusto juiz Ahora si el injusto juez defendeu aquela viúva, defendió a aquella viuda, muito mais mucho más, Deus Dios não fará justiça no os hará justicia aos que clamam a Ele a los que claman a de él dia de día e de noite. y de noche. Temos que clamar de dia e de noite Clamar de día y de noche. para Deus julgar as nossas causas. Dios juzgue nuestras Glória a Deus, glória a Deus. Dios, gloria a Dios. E aí está a campanha Ahí está la campaña para buscarmos o reino de Deus e a sua para justiça. que busquemos el reino de Dios y justicia. Insistirmos com Deus. Insistamos con Dios. Vamos começar Vamos a já comenzar na data marcada ya en una fecha e marcada. vamos terminar na data Y vamos a marcada. terminar en la fecha As marcada. 24 horas de orações Las 24 horas de oración. ininterruptamente. Sin interrupción. E os teus problemas Y tus problemas insolúveis, o insolucionables, justo el juiz justo juez vai resolver. los va a resolver. Tuas enfermidades incuráveis, Enfermedades o incurables. médico divino El médico divino vai te curar te va a sanar pela tua insistência por tu insistencia na oração, y la oración, no jejum y en el e ayuno, no clamor a Deus. clamor a Dios. Aleluia, glória a Deus. Aleluya, gloria a Dios. Ei, maravilha. Qué maravilloso. E quem ora Y el que ora bastante bastante e entra nessas campanhas de y orações en nuestras campañas de oraciones é revelada por Deus, nosso Pai, es revelado por Dios nuestro evita Padre. problema no lar, Evita problemas en el hogar. evita briga entre o casal, Evita peleas en la pareja. evita problema na família. Evita problemas en la Quem familia. ora assim, El que ora así, sem cessar, como diz a palavra de Deus, sin cesar como dice la palabra de evita Dios, enfermidades, evita enfermedades, evita o câncer, evita el cáncer, a AIDS el SIDA e tantas outras y enfermidades tantas otras que
enfermedades incuráveis. Mas oração, pero la oración, e o que nós não gostamos. y lo que no nos gusta. Quantos irmãos mesmo aqui na igreja, ¿Cuántos hermanos y hermanas aquí en la a iglesia, hora que estamos orando, cuando estamos orando, ele nem fecha os olhos, ni cierran los ojos, muito menos pede a Deus. mucho menos pide a Dios? Por quê? ¿Por qué? Porque já desfaleceu na oração. Desfalleció en la oración. Você tem que perseverar, irmão. Tienes que perseverar, Jesus está hermano. ensinando. Jesús enseña. Você tem que perseverar. Tienes que perseverar. Se aquela viúva não tivesse Si perseverado, aquella viuda no hubiera perseverado, a causa dela la causa de ella estaria na mão do juiz estaría en la mano del até o juez dia de hoje, hasta el día de hoy, sem ser julgado sin ser juzgado a favor dela. al favor de ella. E ela pedia que o juiz julgasse Ella pedía que el juez juzgue sua causa su causa contra o seu inimigo, contra su enemigo, contra o seu adversário. contra su adversario. Quem é o teu adversário, ¿Y irmão? quién es tu adversario, hermano? Quem é teu inimigo, irmão? ¿Quién es tu enemigo, hermana? Expulsa em nome de Jesus, saia, Satanás! Sai pelo sangue de Jesus! Sai, não volta mais! Em nome de Jesus! Então aí está o valor da oração. Ahí está el valor de la oración. Jesus também falou Jesús también habló outra parábola sobre a oração. otra parábola sobre la oración. Parábola é uma comparação que Jesus faz Parábola es una comparación que Jesús de hace uma coisa material de algo material para confirmar para confirmar de algo espiritual de algo em espiritual nossa vida, en nuestra vida aqui nesta terra. aquí en esta tierra. Ele falou a parábola de dois homens La parábola de dos que hombres subiram à igreja para orar. subieron a la iglesia para Subieron orar. al templo Subieron al templo para orar a Deus. para orar a Dios. Um deles era muito religioso. Uno de ellos era muy religioso. Digo melhor, um era fariseu, Uno era fariseo, religioso. religioso. E esse religioso, Y ese religioso ele tinha boas obras até. tenía hasta buenas Ele obras. jejuava 2 vezes na semana. Ayudaba 2 veces a la semana. Ele, meus irmãos, dava o dízimo Él daba el diezmo de tudo que ele ganhava. de todo lo que ganaba. Era um crente até Era un creyente exemplar em certos pontos, né? ejemplar en ciertos puntos, Mas não tinha humildade. pero no tenía humildad. Não era humilde. No era humilde. E disso subiu também um publicano. Dice que también subió un publicano. Publicano era um homem estrangeiro Publicano era hombre que extranjero não tinha direito que no tenía derecho às promessas de Deus. a las promesas de Dios. Somente o fariseu, publicano, os Solamente fariseus, fariseos, publicanos, fariseos, que era o povo de era Israel, el pueblo de tinha Israel, direito às promessas de Deus. tenían derecho a las promesas de E Dios. os dois entraram no templo Y los dos entraron a al fim de templo orar a Deus, al fin de orar a Dios. Jeová, Jehová, o Deus do templo da sua glória. el Dios del templo de su gloria. Aqui dá Deus e Aquí amor. vela Dios y su amor. E eles dizem que subiram ao templo. Y dice que ellos subieron E o al templo. fariseu orou Y bonito. el fariseo oró bonito. Oh, Deus. Oh, Dios. Eu não sou como os demais homens, ladrões. No soy como los demás hombres ladrones. Do dízimo de tudo quanto eu ganho. Doy diezmo de todo lo que yo gano. Eu jejuo Ayuno 2 vezes por semana, ou 3 vezes por 2 semana. veces o 3 veces por semana. Enfim, En fin, ele justificou él se justificó todas as boas obras que ele praticava. todas buenas obras que él practicaba. Mas não se humilhou. Pero no se humilló. Mas o publicano, Pero el publicano, que não tinha nenhuma obra que no tenía ni una obra para apresentar a Deus, para presentarle a Dios, diz que ele batia no peito. dice que se golpeaba el pecho. Oh Deus, Oh Dios, tem misericórdia ten de misericordia mim, miserável de mí, pecador. miserable pecador. E Jesus disse, Jesús dice, qual deles voltou justificado? ¿cuál de ellos volvió justificado? Foi o fariseu, Fue el fariseo que agradeceu a Deus, que agradeció a Dios, que jejuava 2 vezes por que semana, ayunaba 2 veces por e semana, dava o dízimo de tudo quanto possuía. y que daba el diezmo de todo lo que poseía. Ou foi o publicano? ¿O fue el publicano? O fariseu voltou da mesma maneira que ele subiu no templo. El fariseo volvió de la misma forma que volvió Não al sentiu templo. nem a presença do Espírito Santo. No sintió ni la presencia del Espíritu Não foi Santo, nem movido pelo Espírito Santo. ni fue movido por el Espíritu Santo. Não foi movido pelo Espírito Santo. No fue movido por el Espíritu Para Santo derramar lágrimas. para derramar lágrimas. Mas o publicano, Pero el publicano, aquele que reconheceu a sua miséria, aquel que reconoció su miseria, seu pecado, su pecado, e batia no peito y se dizendo: golpeaba el pecho ó Deus, diciendo, tem misericórdia de mim, oh Dios, ten misericordia de mí, miserável pecador. miserable pecador, sou. que soy. E esse Deus justificou ele Este Dios le justificó e a voltou él, justificado para sua casa, y volvió justificado a su casa, curado, sanado, os problemas con resolvidos, problema resuelto, cheio de alegria do lleno Espírito de Santo alegría del Espíritu cheio Santo, de fé lleno de fe e vitória. y E victoria. o fariseu Y não. el fariseo no.
Porque cada vez que orarmos a Deus, temos que reconhecer a nossa miséria. Tenemos que reconocer nuestra miseria. Que muitos é agora o fariseu. Muchos oran como el fariseo. Sí. Só se justifica. Solo se justifican. Deus conhece quem somos nós. Dios conoce quiénes somos Então nosotros. vamos nós nos humilhar para Deus. Vamos a humillarnos ante Dios. Certa feita chamaram de Jesus bom mestre. En una ocasión le llamaron a Jesús buen maestro. Bom mestre. Buen maestro. Por que me chamas de bom? ¿Por qué me llamas bueno? Bom só há Bueno, solo hay uno. meu Pai que está no céu. Padre que esté en los cielos. Aleluia. Aleluya. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Amém. Amén. Os fariseus, Los fariseos, nossa campanha de oração, en esa campaña de oración, só vão se justificar. solo van a justificarse. Cantar para Deus que Ele é dizimista. Contarle a Dios que es diezmista. Ele diz de tudo quanto Ele Y possui. que da diezmo de todo lo que posee. Ele dá, meus irmãos, Ele dá jejuma 2 vezes por semana. ayuna 2 veces por la semana. Não é como os demais No homens, es como los demás hombres. ladrão, salteadores, Ladrón, adúlteros. asaltadores o adúlteros. Mas Ele é justo. Pero Él es justo. Não é esta oração que você vai fazer. No es la oración nesta que tú vas a campanha. hacer en esta campaña. Vai reconhecer a tua miséria. Vas a reconocer tu miseria. Que são miseráveis pecadores. Somos miserables E pecadores. necessitamos de Y Deus. necesitamos de E Dios. vamos Y insistir, vamos a insistir. como insistiu Como insistió aquela viúva. aquella viuda. E Deus vai fazer justiça, meus Dios va a irmãos. hacer justicia a mis Justiça, hermanos. minhas irmãs. Justicia a mis hermanos. Justiça à tua família. Justicia a tu familia. Ah, meus irmãos, esforça-te. Fuérzate. Esforce-te em bom ânimo. Esfuérzate y ten buen ánimo. E o Senhor será Y contigo. el Señor estará Que contigo. Deus ajude nós a Que entender. Dios nos ayude a entender Que temos que se humilhar para Deus. que tenemos que humillarnos ante Dios. Quem não aceita El Jesus que no acepta a Jesús é soberbo, diz a Bíblia. soberbio es, dice la Biblia. E Deus resiste aos Y soberbos, Dios resiste a los soberbios, mas dá graça pero da aos gracia que se humilham. a los que se humillan. Quem são os que se humilham? ¿Quiénes son los que se São humillan? aqueles que aceitam a Jesus Son Cristo. aquellos que aceptan a Jesucristo. Porque quem não aceita Jesus, Porque el que no acepta a Jesús se acha que é bom se cree que es demais, demasiado não bueno, está precisando de no perdão, está necesitando el nem perdón, de salvação, ni la nem salvación, de vida eterna, ni la vida não eterna. está necessitando de Jesus. No está necesitando a Então esse é Jesús. soberbo, Ese es soberbio, porque não reconhece porque no reconoce que é um miserável que pecador es miserable e pecador precisa ser perdoado y necesita ser perdonado e salvo com o sangue de Jesus con Cristo. la sangre de Jesucristo. Os que reconhecem o seu pecado, Los que reconocen su pecado, esses são perdoados, esos son perdonados, são curados, son os sanados, problemas resolvidos, tienen problemas resueltos, têm paz, tienen paz, têm alegria, tienen têm alegría, felicidade tienen e felicidad até prosperidade y de hasta Deus. prosperidad de Dios. É tremendo Es tremendo quando se humilhamos para cuando Deus. nos humillamos ante Que Dios. Deus abençoe. Que Dios les bendiga. Queima ele, queima o diabo, Jesus. Llama a Jesús. Queima o diabo. O diabo desesperou-se. Olha aí, tá vendo? Esperó. O diabo não gostou desta palavra. Al diablo no le gustó esta palabra. O diabo entrou naquela El jovem diablo entró a aquella joven. e o diabo desesperou-se, El tá diablo vendo? se desesperó, el diablo está Mas muerto. o sangue de Jesus tem Pero poder. la sangre de Jesús tiene poder. Olha as curiosas onde vão correndo. Mire que los curiosos van corriendo. Que curiosidade. Deje la Que o curiosidad. sangue de Jesus tem poder. Jesús tiene poder. Pode assentar, irmão. Não se assuste, não. Sentarse, no se asusten. Daqui a pouco vamos expulsar os demônios. Daqui a poco echaremos fuera E todo mundo demonios. vai voltar liberto dos Y demônios. todo el mundo volverá liberado de los Então o diabo não demonios. gostou desta palavra. Al diablo no le gustó esta Porque a palabra. palavra é de Jesus. La palabra es de Jesús. Não é do irmão Davi Miranda, No es del não. hermano David Miranda. A palavra é de Deus. Esta palabra es de Dios. O Davi Miranda é só a voz David Miranda solo es su que está voz. falando agora. ¿Quién está hablando E ahora? esta voz quem me deu foi Dios, Deus. ¿quién me dio? Fue Dios. Aleluia, glória a Deus. Então está um pouquinho sobre a oração Esto un poquito sobre la que oración. vamos iniciar Que vamos a iniciar essa campanha. esa campaña. Então aqueles irmãos e Aquellos irmãs hermanos y hermanas que têm alguma causa que tienen alguna entre causa a tua família, entre tu familia, briga entre o casal, pelea entre la pareja, briga entre a família, pelea entre la familia, desemprego, desempleo, dificuldades financeiras, dificultad financiera, depressões, depresiones, enfermidades terríveis, enfermedades terribles, problemas insolúveis,
insolúveis, problemas insolucionables, angústia, enfim, que estão passando grandes tribulações, estão passando grandes vão tribulações, fazer essa campanha conosco. van a hacer la campaña con nosotros, E Deus vai ser contigo, y Dios estará contigo, porque vamos insistir com Deus. porque vamos a insistirle a Dios, Muitas horas de muchas orações. horas de oraciones, Aleluia! aleluya, E Deus vai se compadecer, y Dios se va a compadecer, porque Deus é bom. porque Dios Tirar a tua vida. de quitarte